Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rezadori e vocês estão em mais um vídeo do canal PET Engenharia Química UFPR. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre sistemas de unidades, falaremos sobre um assunto que todo mundo cansa de ver durante a graduação, e justamente por isso que ele é tão importante. Estamos falando de conversão de unidades, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a história dele, alguns diferentes sistemas de unidades e o principal, vamos te ensinar a trabalhar com conversões entre esses diferentes sistemas. Bora lá? A busca por um padrão universal para unidades e medidas surgiu da necessidade humana de medir. O desenvolvimento da manufatura e do comércio exigiram das pessoas a capacidade de comparar grandezas de medida como o comprimento e a massa dos produtos. As primeiras unidades de medida foram elaboradas a partir das dimensões do corpo humano, como o pé, o passo, o palmo e a polegada. O problema óbvio é que nem todas as pessoas são do mesmo tamanho, logo essas medidas podiam divergir. Por esse motivo, foi estabelecido um padrão. Essa medida era a distância de 1/4 do meridiano terrestre dividido por 10.000. Ali nascia um metro. O padrão foi construído em uma barra de platina que hoje está localizada em um museu da França para registro histórico. Hoje, o metro é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Vale lembrar que, assim como o metro, a polegada, a jarda e outras unidades ainda existem e são empregadas em diferentes países. No entanto, somente a evolução dos sistemas de unidades permitiu a reprodução dessas unidades com eficiência. O Sistema Internacional de Unidades, popularmente chamado de SI, foi criado em 1960 com a finalidade de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, a fim de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis a todos. O Sistema Internacional define um grupo de 7 grandezas independentes denominadas de grandezas de base, que são as seguintes: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Suas respectivas unidades são o metro, o quilograma, o segundo, o ampere, o kelvin, o mol e a candela. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medida estabelecidas. Essas grandezas, definidas a partir das básicas, são denominadas grandezas derivadas. Eis algumas: a força, cuja unidade é o Newton, a velocidade, cuja unidade é metros por segundo, a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, o volume, que é metro cúbico, a pressão, que é o pascal, a energia, cuja unidade é o joule, e a área, cuja unidade é o metro quadrado. Bom, mas vamos então ao que interessa: ensinar a como fazer conversões de unidades. Começando pelas unidades de comprimento. A unidade fundamental do SI para a grandeza comprimento é o metro, e para representar grandes distâncias utilizamos os múltiplos do metro, e para pequenas distâncias tem-se os submúltiplos, conforme a tabela que está aparecendo aqui. Por exemplo, se eu quero saber quanto 19 centímetros representam em metros, eu procuro na tabela o fator de conversão de centímetros para metros. Ali na sexta linha, nós temos que 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros. Logo, 1 centímetro é igual a 0,01 metros. Para fazer a conversão, eu apenas multiplico o valor em centímetros pelo valor de conversão. Logo, 19 centímetros é igual a 19 vezes o fator de conversão 0,01, resultando em 19 metros. Percebam que se trata de uma simples regra de 3. Fácil, não é? Em engenharia, constantemente nos deparamos com algumas unidades no sistema inglês, cujas unidades de comprimento principais são a polegada, o pé, a jarda e a milha. Podemos converter uma unidade em outra da mesma maneira, por regra de 3, através da tabela de conversão que está aparecendo para vocês agora. Por exemplo, se eu quero saber quanto 19 metros representam em pés, eu faço o seguinte: procuro na tabela e vejo que 1 metro equivale a 3,281 pés.
Logo, o fator de conversão metro para pé é 3,281. Agora, só precisamos montar a regrinha de 3. Se 1 metro é igual a 3,281 pés, 19 metros é igual a x pés. Resolvendo, temos que 19 metros equivalem a 62,339 pés. E para as unidades de massa? Bom, no SI, a unidade fundamental para massa é o quilograma. E para convertê-lo em seus múltiplos e submúltiplos, utilizaremos essa tabelinha aqui. Um exemplo, se quisermos transformar 13 kg em miligramas, fazemos a seguinte regrinha de 3. Se 1 kg equivale a 10 elevado a 6 mg, 13 kg é igual a x. Resolvendo esse sisteminha, temos que 13 kg equivalem a 1,3 vezes 10 na sétima miligramas. E no sistema inglês, cuja unidade fundamental é a libra, a mesma regra de 3, mas com o seguinte fator de conversão. 1 kg é igual a 2,2045 libras. Por exemplo, se eu quero transformar esses mesmos 13 kg em libras, eu posso apenas multiplicá-los pelo fator de conversão, que é 2,2045, resultando em 28,6601 libras. Brincadeira de criança, pode falar. Para as conversões de unidades de tempo, nossa unidade fundamental, tanto no sistema internacional quanto no sistema inglês, é o segundo. Como sabemos, 1 hora equivale a 60 minutos, e cada minuto contém 60 segundos. Sendo assim, podemos facilmente realizar conversões de acordo com essa tabelinha aqui. Por exemplo, se eu quero saber quantos segundos tem 2 dias e meio, fazemos o seguinte. Um dia, a gente sabe que vale 86.400 segundos. 2,5 dias é o que eu quero descobrir. Resolvendo isso daí, temos que em 2 dias e meio existem 216 mil segundos. Para as conversões de unidades de área, nossa unidade base no SI é o metro quadrado. Seus múltiplos e submúltiplos, com seus respectivos fatores de conversão, estão nessa tabela aqui. Um exemplo, para converter 100 decâmetros quadrados em metros quadrados, apenas multiplicamos pelo fator de conversão 10 elevado a 2, ali na terceira linha, resultando em 10.000 metros quadrados. Algumas outras unidades de área bastante importantes, principalmente no que diz respeito a propriedades de terra, são o hectare, o alqueire paulista e a quadra quadrada. Suas unidades de conversão são essas aqui. Um exemplo clássico e bastante aplicável é: quanto vale um alqueire paulista em hectares? Bom, precisamos apenas dos fatores de conversão. Extraindo da tabela, temos que um alqueire equivale a 24.200 metros quadrados. E como 1.000 metros quadrados é igual a 1 hectare, podemos facilmente calcular um alqueire em função dos valores em metro quadrado. Ou seja, um alqueire é igual a 24.200 divididos por 10.000. Logo, um alqueire é igual a 2,42 hectares. Vamos aprender também a converter unidades de volume. A unidade do SI para a grandeza volume é o metro cúbico. Ele pode ser convertido em seus múltiplos e submúltiplos através desta tabela. Um exemplo, se eu quero transformar 4 decímetros cúbicos em milímetros cúbicos, eu multiplico pelo seu fator de conversão, que é 10 elevado a 6. Logo, 4 decímetros cúbicos são iguais a 4 milhões de milímetros cúbicos, certo? Outra unidade bastante utilizada para medidas de volume é o litro, que equivale a 1 decímetro cúbico. Para realizar conversões utilizando o litro como unidade base, utilizemos essa tabela aqui. Um exemplo um pouquinho mais complicado então. Se quisermos saber quantos quilolitros correspondem a 15 metros cúbicos, como fazemos? Bom, primeiramente, podemos descobrir quanto valem 15 metros cúbicos em decímetros cúbicos utilizando o fator de conversão da tabela anterior, que diz que 1 metro cúbico é igual a 10 na quarta decímetros cúbicos. Logo, 15 metros cúbicos são iguais a 15 vezes 10 na quarta decímetros cúbicos. Isso nos dá um total de 15.000. Sabemos também que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Portanto, estamos falando de 15.000 litros. Agora, precisamos apenas transformar esses litros em quilolitros, também pelo fator de conversão. Então, se 1.000 litros equivalem a 1 quilolitro, 15.000 litros é igual a 15.000 divididos por 1.000, ou seja, 15 quilolitros.
Agora, para finalizar, vamos trabalhar com conversões de temperatura. No SI, a unidade para a medida da grandeza temperatura é o Kelvin. As escalas mais utilizadas são de longe o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. E essas três escalas estão relacionadas de acordo com essa tabelinha aqui. Por exemplo, se quisermos saber quantos graus Fahrenheit compreendem 25 graus Celsius, jogamos na formulazinha da segunda linha. 25 graus Celsius vezes 1,8 mais 32 é igual a 77 graus Fahrenheit. E é por isso que quando você assiste a um filme dos Estados Unidos e vê um termômetro lá marcando essas temperaturas absurdas, na verdade ele está na escala Fahrenheit. E com isso, fechamos nosso vídeo de hoje e também a série sobre sistemas de unidades. Se você gostou do nosso conteúdo e se ele te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo que tem mais coisa legal chegando por aí. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!